Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria agradecer primeiramente a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidades, por mais um dia de poder estudar a palavra de Deus. E que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração o que Ele quer falar conosco, na qual essas lições é muito poderosa, muito forte. Mas graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Agradecer também ao nosso pastor Edivaldo, pela oportunidade, pastor Elmer, a minha família e a todos os irmãos que esteve orando por minha vida, pela minha família. Glórias a Deus. Então vamos para a lição de número 4, que tem por título Quando se vai a glória de Deus, que tem por nosso texto áureo, que diz em Ezequiel, capítulo 11, verso 23, diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A verdade prática: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Na qual, então, que nós, na lição passada, o pastor Edivaldo ministrou, e teve uma frase que ele falou e que se faz presente também nessa lição, que ele falou que chegou num estágio, que o povo de tanto pecar que não tinha mais remédio, então todo o sistema foi corrompido. Não foi apenas o povo de Deus, o povo escolhido, que os israelitas, que ficavam pecando, mas os que tinham cargos altos, os que trabalhavam dentro do templo também estavam profanando, ali o templo do Senhor. Então nós sabemos que o templo do Senhor se encontra a glória de Deus, a presença de Deus está naquele lugar. Então, como nós vamos aprender quando se vai a glória de Deus, então é um tema muito forte, é um tema na qual nós não queremos passar de jeito nenhum, e que nós, se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós estaríamos ainda perdidos sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Mas graças a Deus nós reconhecemos ao Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e a presença do Senhor está em nós, que é o Espírito Santo, no nome de Jesus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, na qual está escrito em Ezequiel, capítulo 9, do verso 3, Ezequiel, capítulo 10, do verso 4, 18 e 19, e Ezequiel, capítulo 11, verso 22 ao 25. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e o terceiro, e vamos até o verso de número 25. Amém? Ezequiel capítulo 9, verso 3 diz assim: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então se levantou A glória do Senhor De sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o ato se encheu do esplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os Os querubins alçavam as suas asas e se levantaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam na entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Ezequiel 11, verso 22 até o 25. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à caldeia, para os cativeiros, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto.
e farei aos cativeiros todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então, nós acabamos de ler, né, que Ezequiel, Deus deu uma visão para Ezequiel, na qual ele se levantou, né, na presença do tabernáculo, né, e aos poucos ele foi saindo da cidade, passou dentre as portas, passou entre a cidade, e enfim passou para fora de Jerusalém. Então esse é o que nós vamos aprender, que ninguém se desvia do nada, repentinamente, né? Nós podemos observar que quando alguém se desvia, porque ele já está tendo um processo de esfriamento, um processo da qual ele não está crendo mais nas verdades de Cristo, nas operações de Cristo, né? Então é um processo na qual ele vai decaindo mais, e assim a presença de Deus, a glória de Deus, ele acaba saindo, né, da pessoa. Na introdução do plano de aula, ela pergunta: a presença de Deus pode deixar o seu povo? Então isso, e a glória de Deus deixou o templo, então, e é possível Deus abandonar o seu povo por causa dos pecados deliberados? Então nós aprendemos, nós sabemos também que é sim, a resposta é sim. Deus pode abandonar o seu povo, né? Deus pode deixar o templo, Deus pode fazer com que isso aconteça até nos dias de hoje. Então, vamos aprender então na lição, na nossa introdução, a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Então, a glória de Deus representa a presença de Deus. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa presença não era incondicional, então ela tinha as condições. Essa presença, ela tinha regras. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Então esse é o nosso objetivo, né? Esclarecer por que a glória de Deus foi retirada no meio de Jerusalém. Então nós sabemos que a habitação do Espírito Santo, hoje em dia, né, a habitação da glória de Deus, ela pode ser retirada porque nós não seguimos as coordenadas, não seguimos as condições que Deus quer de nós, né? Porque nós nascemos de novo, os pecados que nós vivíamos alcançando, né, por alguma alegria vã, esses nós não praticamos mais. Vamos para o nosso tópico de número 1, sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação, né, no tempo de Moisés. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Então nós vimos 2 vezes que o tabernáculo foi posto, né, onde foi pelo tempo de Moisés e no dia da inauguração em Jerusalém pelo rei Salomão. Subtópico 1, o significado de glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. 1 Samuel 4,18 e 2 Samuel 14,26. A Septuaginta, a antiga versão grega no Antigo Testamento, emprega vários termos entre eles, né? Que a Septuaginta fala ao grego koiné, né? no tempo naquele tempo, né? Então, entre eles, doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação, e timê, valor e honra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Aqui nos indica que a palavra Shekinah não é presente na Bíblia,
por causa que esse termo Shekinah seria substituído pelo termo talmúdico, né? Então essa é a palavra que significa morada, né? Morada em, ou presença de Deus. Então a palavra Shekinah foi era num termo judaico, né? Na qual eles cantavam, né? Eles falavam, associavam, né, no Espírito de Deus como Talmud. Então assim diz, né, que essa palavra Talmud tem esse significado de Shekinah, né, do Senhor nunca se afastará desse lugar. Então esse é um cântico que o povo judaico, né, até mesmo os rabinos, né, eles cantavam, né, sobre a presença de Deus. Então a palavra Shekinah, ela não está na Bíblia, não é bíblico, né, mas é um costume do judaísmo naquela época de estar entoando cânticos dizendo Shekinah em vez de talmúdico, né? Então talmúdico é a palavra que representa a glória de Deus, que representa a presença do Senhor. Então, o significado de glória é a presença de Deus, né, que é a palavra hebraica kavod, que tem esse peso, né? E também Shekinah, que também tem o termo talmúdico, que tem a mesma significação significativa, né, que é a morada em ou a presença de Deus. Subtópico 2, a glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Então, nós sabemos, né, que a presença de Deus que reinava no meio do povo, onde o povo ia, Deus estava presente, né? Ele não tinha apenas um lugar fixo. Deus estava em todos os lugares aonde o seu povo Israel passava. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa. E da mesma forma, no culto de dedicação do templo, né? Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional e parece que o povo havia se esquecido disso, né? Então Deus, nós sabemos que Deus não é homem para mentir, né? E nem filho de um homem para que se arrependa, né? Se Deus fez uma promessa e deu regras, deu condições para que essa promessa se cumpra, né? Então basta nós, os homens, né, cumprir o que Deus, as regras que Deus nos deu, né? Então, mas mesmo que o seu povo virava as costas para Deus, mesmo que eles cometiam vários pecados, né, Deus nunca tirou os olhos de nós, nunca tirou os ouvidos para não escutar as nossas orações, né? Então Deus sempre esteve conosco, né, até mesmo nós pecando, mas que essa promessa nunca foi incondicional, né? Sempre teve uma regra para que Deus agisse em favor das nossas vidas, né? Então me parece que o povo havia se esquecido disso. Deus sempre quis estar perto de nós, né? Como Adão e Eva na peregrinação no deserto, né? No envio do teu filho amado Jesus. Então Deus sempre esteve conosco, Deus sempre esteve perto de nós, mas nós, o povo, né, sempre não tinha os olhos espirituais para enxergar, ou não tinha o entendimento e também não tinha a fé necessária para que Deus agisse em suas vidas. Sinopse 1. A expressão glória de Deus aparece no livro de Ezequiel como presença
de Deus. Então ninguém pode ver a glória de Deus e quando nós lemos a história de Moisés, nós vimos que ele não viu por completo a glória de Deus, porque ninguém pode ver a glória de Deus e continuar vivo. Então, a glória de Deus tem esse peso, por isso que é kavod, né? E também é muito poderosa essa palavra. Sobre o tópico de número 2, sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios, né? Se nós abrirmos Provérbios, capítulo 6, Provérbios capítulo 6, versos 16 ao 19, nós podemos entender que Deus abomina o pecado, mas tem suas escadinhas, né, vamos dizer assim, que diz assim, Provérbios capítulo 6, versos 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Primeiro, olhos ativos, língua mentirosa, olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então esses 7 são o que Deus abomina, aborrece o Senhor, né? E a última, que a alma abomina. Então que nós venhamos aprender com esses versículos, né, que a glória de Deus pode ser retirada sim, né, com esses com essas 6 coisas, né, que aborrecem o Senhor, mas também tem várias outras coisas que nós também iremos aprender, né? Então essa retirada aconteceu em alguns estágios. Esses estágios está mostrando na retirada ao povo de Israel naquele tempo, né? Então lá a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Então a glória, né, a presença de Deus se levantou sobre a arca da aliança. B, passou para a entrada do templo. Então a glória se levantou da arca, passou da entrada do templo. C, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Então aos poucos ela vai se afastando do templo. E D, por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então hoje, também nos dias de hoje não é diferente. Nós, como o templo do Espírito Santo que habita em nós, na qual nós somos o templo do Espírito Santo, então quando a pessoa começa a desanimar, começa a se entristecer com o Espírito Santo, começa a se entristecer com as coisas que acontecem na vida dela, que não tem um entendimento, né, amplo do que Deus quer fazer em nossas vidas, ou que quer nos ensinar alguma coisa, né? Então é como os dias de hoje, a glória se levanta, a presença do Senhor se levanta, né? Ela passa da entrada do templo, ela paira, né, sobre os querubins, e aos poucos ela se afasta de nós, né, do templo, e por fim a glória não se vê mais em nós. Então esses são um dos motivos, né, esse é o motivo que a glória do Senhor às vezes tem alguns irmãos que se afastaram do Senhor por essas 4 estágios, né? Então, como eu falei, ninguém sai da presença de Deus do nada, repentinamente, né? É algo gradual, algo gradativo, né? Algo que está sempre aumentando, mas negativamente, né? E também como a glória de Deus, né? Mais glória, mais presença, mais está na presença de Deus, isso é gradual também. Subtópico de número 1, o querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou
as 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1, então essa é uma pergunta, se o profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório ou as 4 criaturas da visão, né, que Ezequiel teve no capítulo 1. Aí nós vamos ver a resposta dessa pergunta. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação do deserto, no tabernáculo, permanentemente desde a inauguração do tabernáculo e finalmente no templo. Essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vimos que a glória de Deus sempre esteve no mundo, desde a criação do mundo até que Ele volte e leve seus filhos, né? Como está escrito em Apocalipse, né? E nós iremos viver para todos sempre na presença do Senhor, né? Na glória do Senhor. Então desde da peregrinação no deserto, desde o tabernáculo, né, desde o templo que Salomão construiu, né, mas o clímax de todo da manifestação da glória de Deus foi através de Jesus, né, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, onde está escrito João 1, do verso 14, e que está em nós a glória do Senhor. Aleluia. Subtópico 2, a retirada da presença de Deus. Então nós vimos sobre a glória de Deus, né, sobre o histórico, né, da glória de Deus na história, e também agora sobre a retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem, trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Vamos ler Salmos 51, na qual Davi suplica a Deus para que ele não se retire dele. Salmos número 51, verso 10 ao 12, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então esse é o que nós e que Davi almejou ao Senhor, que ele não retirasse o seu Espírito Santo, né? Na qual Davi, nós conhecemos que ele foi ali um ajudante, um que estava ali cuidando das coisas de Saul, né? E quando Saul ficava enfurecido, era Davi que tocava a harpa, né? E via que o Espírito Santo, o Espírito de Deus que estava nele, e viu saindo, né? Davi teve essa oportunidade de ver alguém com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus e sem o Espírito de Deus. Então ele, com o pecado que Davi tinha cometido, né, ele suplica o perdão a Deus. Ele entoou esse Salmo 51, né, que nós conhecemos, nós nos alegramos, né, por um homem que é descrito na Bíblia, o segundo coração de Deus, né? Então que nós também venhamos suplicar, né, que Deus não retire o seu Espírito de nós. Em Efésios 4:30 diz que não entristeçais o Espírito Santo, não, né? Então que nós, como Ananias e Safira, mentiu ao
eles pensavam que estavam mentindo aos homens, né? Mas ele estava mentindo para o Espírito Santo e assim drasticamente ocasionou a morte deles, né? Porque é um pecado, né? Estar pecando contra o Espírito Santo, né? Estar sendo contra, né, a presença de Deus. Então, sair da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4 aos 9 do mês, que corresponde a 14 de agosto de 587. Então essa é a retirada da presença de Deus, né, da glória de Deus, que se levantou, saiu da porta, se moveu à cidade e enfim saiu por completo a glória de Deus. Sobre o tópico 3, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Isso se encontra até hoje, né? Então, nós temos uma responsabilidade com essa glória de Deus. Nós temos uma responsabilidade da presença de Deus que está em nós, né? Que nós não temos como habitar em qualquer lugar, habitar em qualquer circunstância, sendo um pecador como os que não aceitaram a Cristo, né? Então, essa é a nossa responsabilidade de vivermos diferente, de sermos sal dessa luz deste mundo e sal dessa terra, né? Que nós não podemos habitar com os pecados juntamente com o povo. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis, né, na qual a lição anterior nos mostra que os sacerdotes estavam ali no meio do templo do tabernáculo, de costas para a glória de Deus, adorando o Deus Sol, né? Então esse as práticas pagãs mais abomináveis que Deus profana, né? Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, mas não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Então subiu, né, a glória, subiu o templo, né, partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Então dali ele subiu para o céu e não vai voltar a não ser que seja no milênio, né? Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Então esse é o mesmo local na qual Jesus subiu, né, e nos deu um outro Consolador. Sinopse 2, a retirada da glória se deu mediante a retirada do querubim da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Tópico de número 3, sobre o segundo templo. Vamos correr um pouco. Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim no cativeiro de Judá em 539 a.C. e pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá, na qual nós podemos ver que nas escritas de Esdras, né, no capítulo 1 ao capítulo 6, se vem contando essa história, né? Em Jeremias capítulo 25 também se conta essa história, né? Também conta em Neemias, né, esse decreto, né, do Ciro, né, do rei da Pérsia, né, para estar retornando os cativeiros para Jerusalém, né? No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém, né? Que
nós encontramos que em 1 Crônicas 22, do 1 ao 11, nós encontramos a construção do primeiro templo, né? Mas em Esdras, capítulo 1, do 1 ao 2, nós vimos o segundo templo, né? A reconstrução do segundo templo. Primeiro subtópico, segundo templo. Conhecido como o Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão. Vamos ler em Ageu, capítulo 2, do verso 3. Diz assim até o verso 5, Ageu capítulo 2, verso 3 ao 5. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segunda palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós, não temais. Também em Esdras, capítulo 3, Esdras capítulo 3, verso de número 12 e 13, que diz assim: o Deus, pois, que fez habitar ali, o seu nome derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressadamente se execute. Então Tatenei, o governador de além do rio, e os seus companheiros assim fizeram apressadamente, conforme os que decretara o rei Dário. Esdras 12, 13? Esdras 3. Isso, Esdras 3. 3, 12 e 13. Isso, desculpa. Deus abençoe, pastor. 12, 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe.
Então nós vimos que aqueles que presenciaram o primeiro templo, né, quando viram o segundo templo sendo reconstruído e sendo muito inferior do que na primeira, né, os desses mais velhos eles choravam de tristeza, mas os que nunca viram o templo do tabernáculo, né, esses sim estavam se alegrando, porque além de estar sendo soltos da escravidão através da Babilônia, né, eles ainda estavam reconstruindo, né, o templo de Deus. Então, sempre, mesmo reconstruindo o templo de Deus, haviam dois tipos de povos: aqueles que estavam chorando porque estava sendo inferior do que da primeira, e os que estavam se alegrando porque estavam reconstruindo o templo do Senhor. Né? Então não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. Então, depois disso, eles pensaram que a glória de Deus, a volta do Senhor, né, era na doutrina das últimas coisas, né, que Deus ia vir em cavalo branco, né, e iria matar todos que estavam sendo, todos que queriam ia tirar Jerusalém, né, das mãos dos seus opressores, né, e salvando este povo escolhido por Deus, né. Então esse não era a segunda casa não era algo tão grandioso como da primeira casa, né. Então, mas assim o pensamento deles foi que o pós-exílio era o retorno da glória de Deus, né, da era escatológica, né, que Deus iria vir nos céus com o cavalo branco, com a espada, né, libertando eles do cativeiro. Sobre o tópico 2, o Templo de Herodes. O Templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois, conhecido como o Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. Né? A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. Quando nós lemos Marcos capítulo 3, verso 1, Lucas capítulo 21, verso 5, nós vimos que os seus discípulos, né, de Jesus falavam desse segundo templo, né, na qual esse templo tinha várias pedras preciosas, né, na qual eles se deslumbravam, na qual eles se orgulhavam, na qual eles se alegravam por isso. Mas Jesus, ele chega e fala que isso tudo que está sendo visto vai ser derrubado, não vai estar pedra sobre pedra, né? Então esse é o templo de Herodes, que não vale, né, nas nossas visões, assim, né, que foi construído por mãos humanas, né, por mãos de homens, né, e que nessa construção, né, não foi considerado como o segundo templo, porque com o segundo templo foi o que nós vamos aprender agora na subtópico de número 3, né, a presença do Filho de Deus. O Jesus é considerado, né, o segundo templo, né, nessa terra. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, e de Salomão, na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou do templo de Herodes. Em João 1, capítulo 1, verso 14, né, na qual nós já lemos, que ele se fez, que o verbo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né?
Então, a sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que da primeira. Então, Mateus capítulo 12, ou Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, verso 12, 14 e 15, vamos ler? E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que estavam vendendo pombas. Verso 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Então esse foi considerado a presença da segunda casa, o segundo templo, na qual a segunda casa será maior do que da primeira. Então esse porque Jesus estava entre nós, estava aqui na terra como um homem e como Deus. Então a presença de Deus não estava dentro de um tabernáculo, ele já estava pairando sobre nós nessa terra, na qual o Verbo se fez carne e viveu entre os homens. Então essa é a glória da segunda casa, por isso que ela é maior do que da primeira. Aleluia. Então o templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Então isso tudo era o templo. Isso tudo era o que o templo desempenhava, Então Jesus, como a segunda casa, o segundo templo, ele fazia todas essas coisas, mas sendo carne neste mundo, não estando fixo apenas em um lugar, mas sim como Deus estava pairando no deserto juntamente com o seu povo, Jesus também como carne, como se fez carne aqui e pairou também no mundo em carne, diferentemente do templo de Herodes. Sinopse 3. Não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tenha enchido a segunda casa. O Senhor Jesus a trouxe ao ministrar no templo. Então não tem registro, no Antigo Testamento que a glória do Senhor no segundo templo de Herodes tinha enchido de Zorobabel, tinha enchido a casa. Mas quando Jesus trouxe para ministrar naquele templo, aí sim a glória ali se manifestou, a glória foi enchida, porque a glória estava no Filho de Deus. Tópico de número 4, sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus, na qual, quando nós lemos João capítulo 1, já no comecinho, verso 2, nós podemos entender e estarmos felizes por isso, na qual é um dos versículos um dos que eu mais gosto, no capítulo 1, João capítulo 1, verso 1, em seguinte, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, nós iremos aprender sobre o Senhor Jesus e o templo. A explicação teológica. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão, o construtor do templo. Então, o povo, o rei da Pérsia, Ciro, falava que o templo de Herodes, falava que ele não era a mesma coisa que o primeiro templo, construído por Salomão.
Então Jesus fala em Lucas 11:31 que ele é maior do que Salomão. Então nós podemos entender que Jesus é o templo, é o segundo templo que é maior que o de Salomão. Ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: Filho, perdoados estão em teus pecados. Então como nós lemos no subtópico de número 3, né, do capítulo 3, que o templo fazia esses desempenhos, né? Tinham essas funções de lugar de perdão, de encontro com Deus, na presença divina, né? Onde era o centro espiritual das nações. Então Jesus falou para aquele paralítico, né, que ele estava perdoado pelos teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante, né, que tem por significado ser supérfluo, né, de ser desnecessário, né, essas funções do templo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é João capítulo 1, novamente, verso 14. Então, vamos juntar com o subtópico do número 2, o fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Um está escrito em Mateus, outro em Marcos e outro em Lucas. Jesus anunciou o fim do templo como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição, na qual nós vimos também em Jó capítulo 4, ou João capítulo 4, verso 21 ao 24, ele conversando com a mulher samaritana, que diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, esse seria o fim do templo. Mas como nós sabemos que Jesus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, então ele cumpriu o plano da redenção, na qual ele diz que está consumado, e ele nos deu o outro Consolador. Então por isso que tem esse título, o fim do tempo. Mas quando nós lemos sobre o tópico de número 3, que nós vamos continuar, a presença de Deus hoje, então quando Jesus no alto da cruz com grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então é Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então ele nos está nos mostrando que nós somos o templo do Espírito Santo, que por mais que nós estejamos aqui nessa igreja, nós sabemos que a igreja não é um edifício apenas, a igreja somos nós, nós que tornamos a igreja local, onde a igreja não é um prédio, mas sim
as pessoas, né? Na qual a igreja também ela é visível e também invisível, né? Então existe igrejas que ela é organização, mas também é um organismo, né? Na qual Cristo é a cabeça, o corpo da igreja, né? Somos nós, né? E que também mas o que faz a diferença nos cultos, né? É a presença de Deus que está aqui, né? A glória do Senhor no corpo de Cristo que nasceram de novo, né? Aqueles que nasceram de novo, né? O Espírito Santo se fez morar em nós, né? Por mais que nós somos a igreja, por mais que nós somos o templo do Espírito Santo, o que faz a presença do Senhor, o que faz a diferença nos nossos cultos é a glória de Deus, né? É a presença do Senhor, né? Que se faz presente. No passado ele se foi, né? Se deixou a cidade de Jerusalém aos pouquinhos, né? Na qual nós aprendemos que ele se levantou do tabernáculo, passou pelo portão, passou entre os povos e também, infelizmente, passou também a sair da cidade de Jerusalém, não voltando mais, né? Mas como nós aprendemos, né, que Deus vai voltar e buscar os teus para que a glória de Deus permaneça permanentemente, né, na morada na qual nós iremos morar, né? Então esse é a presença de Deus hoje, né? Que ele habita no cristão individualmente, mas é a glória do Senhor que está no corpo de Cristo, que faz a diferença no nosso culto. Sinopse de número 4: a glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Conclusão: concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento substituíram Javé pelos ídolos e nos Evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, que está em Romanos 10, verso de número 3. Então, essas são a lição que nós aprendemos, né? Quando se vai à glória de Deus, e nós aprendemos no Antigo Testamento, né, que Deus foi rejeitado pelos pecados do povo, né, que substituíram o Senhor pelos ídolos, né? E no Novo Testamento nós vimos que a justiça de Deus foi trocada pela própria justiça humana. Então esse não é diferentemente nos dias de hoje, né, que nós, homens carnais, né, temos o ego de querer ser o dono da verdade, né, na qual sabemos que Deus é onisciente, né, que Ele sabe de todas as coisas, antes mesmo de acontecer, antes mesmo de nós pensarmos, né, que não tem como nós nos associarmos acima de Deus. Então, que nós venhamos sempre estar na presença de Deus, sempre estar buscando o Senhor, né, e não deixar que o Espírito de Deus se vá como aconteceu em Jerusalém, né? Deixar que o Espírito Santo venha estar morando em nosso ser, né? E todos os dias nós estamos clamando o Senhor, né? No dia e noite, em nome do Senhor Jesus, né? Na qual nós aprendemos que quando a glória de Deus se vai, não é de uma hora para outra, né? Ele está sempre, ele está se graduando, né, negativamente, né? Não, então, a pouco a pouco ele está se distanciando mais da igreja, se distanciando mais dos irmãos em Cristo, se distanciando mais da palavra do Senhor e se distanciando muito mais da presença de Deus, né? Então essa é a lição que estudei, que eu tentei ensinar, né, o que está escrito, né, que o Espírito Santo venha falar mais aos corações de vocês, em nome de Jesus.